Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre saúde e qualidade de vida. Eu sou a Ana Marques, estou hoje aqui para falar com vocês um episódio que a gente vai chamar de dose dupla, porque eu tenho dois médicos comigo, o Dr. Stefano Baccardi e o Dr. Bruno Tawil, que tratam de emagrecimento, terapias hormonais e saúde integrativa. Então, vou pedir que vocês agora falem um pouquinho sobre vocês, para o pessoal conhecer. Bom dia, pessoal. Eu sou Stefano Baccardi, sou formado na Universidade Federal de Rondônia, vim para Mato Grosso do Sul, sou de Campo Grande, voltei para minha cidade, onde eu fiz especialização e atuo na área de emagrecimento, hipertrofia, performance, medicina integrativa, sarcopenia, saúde da mulher, entre outras coisas aí. Dr. Bruno, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu formei aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e comecei a trabalhar primeiramente na emergência, né? Urgência e emergência, foi minhas primeiras especializações, mas sempre gostei da área de nutrologia, endocrinologia, sempre vivi isso desde a infância, na verdade, obesidade ali. E hoje só atuo no consultório mesmo, na clínica, parei já há um tempo já com os plantões, e trabalho igual o Dr. Stefano comentou. A gente trabalha com saúde, na verdade, né? A gente não gosta de se especificar não, só com isso. A gente quer dar saúde ao paciente, não só tratar doenças que a gente foi... A formação hoje do médico brasileiro é focada nas doenças. A gente sai da faculdade para tratar doença. Eu busco tratar a saúde para você não ter a doença, exatamente. Qualidade de vida, né? Exatamente. Bom, eu vou começar pelo nosso convidado, né, Dr. Bruno. Alguns dos seus posts, você relata um pouco da sua experiência, né, sua história pessoal, com o desafio do emagrecimento. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como que foi enfrentar a obesidade, né, ao longo e essa transformação ao longo da sua vida. Bom, vamos lá. Eu brinco, né, até que a gente estava conversando esses dias, que a gente não deixa de ser obeso. Né? A gente fala, não, você não é mais obeso. Não, eu sou obeso. Não tem ex-obeso. Não existe. Não estou gordo, Fabrinho. Eu não sou gordo. Não estou gordo, mas eu sou obeso. Se a gente não cuidar, não ser vigilante, eu volto a engordar, tranquilamente. Então, desde pequeno, era obeso, minha família ali, família árabe, morava com a minha avó, aquela comilança e tal, um gordinha saudável. Fui muito gordo, cheguei a pesar mais de 100 quilos com 10 anos, estava pré-diabético, tive que ir no médico, nutrólogo na época, tive que usar remédio para emagrecer, emagreci. Mas sempre tinha essas oscilações, sabe? Quando você parava de fazer o certo, que é comer melhor, comer bem, treinar, só que é multifatorial a obesidade, né? Uma doença não tem cura, tem tratamento. Então, se a gente não identificar as causas que levaram à obesidade, não tratar ao longo do resto da vida, ser vigilante, volta a ser gordinho de novo, tranquilo. O que mudou para você hoje, assim, você ir trabalhar nessa área hoje? Foi uma motivação você ter enfrentado isso? Eu acho que a gente é a prova viva, tipo, o case de sucesso maior é a gente. Porque a gente viveu isso e vive até hoje. Então, um paciente que chega obeso dentro do consultório, que não é só estética, a gente entende a dor dele. Então, quando você vive isso, o dia a dia, de você estar vivenciando e postando nas redes sociais, porque a gente quer tratar a saúde, mas a estética fala que vem como um brinde. Você falou que chegou a utilizar outros medicamentos, né? Mas, assim, dentre os medicamentos que você fez uso, qual a sua percepção sobre os avanços desses medicamentos nos últimos anos, até a gente chegar hoje no queridinho aí que é o Mounjaro? Na época, quando eu utilizei a subtramina, mas faz mais de 10, 15 anos ali. É uma medicação segura, antiga. Só que hoje, na prática, hoje né? nem tá mais indicada. Muito raro usar hoje na clínica. Mas, certamente, eu afirmo, assim, que em 10 anos a cirurgia bariátrica vai ser para casos bem selecionados. Com a tecnologia de hoje, com as canetas emagrecedoras, Mounjaro, daqui a pouco vem o Retatrutide. A pessoa chega a níveis próximos ou iguais de uma cirurgia bariátrica sem fazer uma cirurgia. Mas então é revolucionário mesmo. Mudou tudo que a gente entendia de emagrecimento de uns 5 anos para cá. Você falou que você sempre foi gordinho desde criança, né? Vou agora perguntar para o Dr. Stefano, que é pediatra, a partir de qual idade o adolescente ou pré-adolescente ou criança pode fazer algum tipo de uso de medicamento para perder peso? Bom, de medicamento para perder peso tem vários. Agora o pessoal provavelmente está querendo saber as canetinhas, se criança pode usar essas canetas de emagrecimento ou não. A liraglutida, a criança ela pode usar a partir de 6 anos. De 6 a 12 anos está indicada a liraglutida. A partir de 12 anos, o Ozempic, né? 12 anos, o Ozempic.
E aí o Monjaro ainda não está liberado para adolescência, on-label, né? Mas a gente vê já muitos estudos em andamentos e alguns médicos já utilizando para adolescentes. Isso são as canetas emagrecedoras. Agora, os comprimidos via oral, as crianças podem utilizar, né? Topiramato, tem o Contrave, Venvance, Metformina, isso. Então, esses comprimidos as crianças podem utilizar, sim. Orlistat. Orlistat foi muito utilizado como primeira escolha nas crianças há muito tempo. Que a gente utiliza hoje em dia associando junto com essas canetas emagrecedoras. Mas o Monjaro, para criança, ainda não está liberado on-label, não. O protocolo, ele é individualizado. Isso. Tanto para, né, depende da idade. Vocês vão fazer um protocolo individualizado, não é igual para todo mundo. Todo mundo toma a mesma quantidade, todo mundo toma a mesma frequência, como que é? Excelente pergunta. Não é receita de bolo. A gente não segue só a bula. Cada caso é um caso, tem que ser avaliado individualmente. Sim. Até para criança, igual você comentou, cara, às vezes está lá a pessoa, está com 110 quilos, 120 quilos, tem um peso de adulto, a criança lá tem 12 anos, e você lança, às vezes, a mão do Monjaro. Você senta com os pais, conversa, vê os riscos e benefícios. A gente tem essa autonomia como médico de decidir o tratamento. Quando a gente fala on-label, é porque tem vários estudos a longo prazo, tem mais tempo no mercado, mas não significa que a gente pode tratar. O Monjaro veio, primeiramente, para tratar diabetes tipo 2. Só que todo mundo utilizava para tratar a obesidade. Sim. Você entende que tudo tem que ser avaliado em consulta, em comum acordo e alinhar a expectativa? Essa questão da individualização que você falou, ela é importante porque a gente individualiza, inclusive, não só os tipos de medicamentos, mas as doses também. Então, nem todo paciente ele vai responder bem com 10 miligramas de Monjaro. Às vezes o paciente ele responde de uma forma muito boa com 5 miligramas, enquanto o outro com 5 miligramas não perde nada. Então, o paciente que está respondendo bem com uma dose baixa, eu não necessariamente preciso aumentar a dose. A gente não precisa ter a correria de aumentar a dose, sendo que aquela dose para aquele paciente está boa. Às vezes é desperdício de medicamento. Então, isso muitas vezes é o médico que está acompanhando que consegue observar se realmente... isso é individualizar cada caso. É você saber a dose exata para aquele paciente e saber qual medicação ele precisa ou não. Por exemplo, eu tenho pacientes que utilizam o Venvance para emagrecimento, associado ao Monjaro. Outros não se dão bem com o Venvance, eu prefiro usar o Contrave, que é bupropiona com naltrexona. Então, isso também é individualizar o paciente, não é receita de bolo. Não, e aí uma outra coisa também que a gente pode pensar é com relação ao efeito colateral. Existe, né, algum efeito colateral e ele pode se diferenciar de paciente para paciente? Com certeza. A gente sempre fala assim, os principais efeitos colaterais, né, tanto do Ozempic, do Monjaro, é do trato gastrointestinal. Isso. Náusea, vômito, diarreia, constipação. Claro que tem outros efeitos, tá? Se a pessoa pegar ali a bula, nem usa, né? Meu Deus, eu não vou usar. Mas tem formas da gente amenizar esses efeitos colaterais, como tem formas de você potencializar esses efeitos colaterais. Por exemplo, a pessoa que vai começar a usar o Monjaro, fala, cara, se você não está acostumado com jejum intermitente, não faça, porque vai aumentar essa náusea. Já começa por aí. Sim. Isso, e apesar de que o jejum intermitente é muito bom para emagrecimento, mas nem todo paciente vai conseguir fazer usando Monjaro. Isso mesmo. Então, assim, o paciente fez jejum intermitente, não está acostumado e está usando Monjaro, vai nausear mais. O paciente gosta de comer gordura, comida mais gordurosa, com mais temperos, pode dar uma diarreia traumatizante. Então, o cara começa a usar o Monjaro, acha que é só usar o Monjaro e vai emagrecer, não tem acompanhamento nutricional, com aporte proteico correto na sua dieta. O cara vai, não, vou comer normal, vou beber normal, vou usar o Monjaro e vou emagrecer. Aí o cara tem uma diarreia traumatizante, abandona, desidrata, vai parar no pronto-socorro, preocupa os familiares. Sim. O paciente, por exemplo, que dependendo da dose errada que utilizar, fica muito fraco, não se hidrata. Então, o paciente, às vezes, não, compra um Monjaro de terceiros ali, pega ali, não vou usar. Não se hidrata corretamente, fica muito tempo sem comer, fica muito fraco. E entendeu? Essa questão do efeito colateral é engraçado que muitos falam sobre diarreia ou constipação, né? Não sei se você tem pacientes, mas eu tenho paciente que causa muita diarreia. E aí tem outro paciente que não causa diarreia, mas causa constipação. Então é muito variado isso. Eu tenho uma paciente que estava usando o Monjaro sozinha, isolado, sem acompanhamento, e aí ela chegou para mim falando que deu tanta constipação nela que ela teve que parar no hospital para poder fazer uma desobstrução. Enema, que é, vamos dizer, a famosa lavagem, né? Então, é um efeito colateral importante. Mas tem efeitos colaterais de diarreia também. Então, mas geralmente são mesmo gastrointestinais. A gente tem essa ansiedade do medicamento chegar na farmácia, né? A gente que eu digo, público geral, né? O paciente, chega na farmácia, eu posso comprar a hora que eu quiser, eu vou arrumar uma receita. E começa a fazer uso do medicamento sem ter conhecimento dessas questões. Mas eu vou trazer um outro assunto, que é o Lipoless.
E eu queria saber, assim, de vocês, se o barato sai caro. Fala aí. Vamos lá. Primeiramente, nós como médicos... O que é o lipolés? Tá, vamos lá. O pessoal não sabe nem o que é lipolés. Qual a diferença? Bom, lipolés o Monjaro, vamos dizer assim, do do Paraguai. Por exemplo, Paraguai é um país, beleza, tem suas legislações, tem suas farmácias. E dentro do Paraguai, eles produziram o tirzepatida, denominaram lipolés. O tirzepatida é o princípio ativo do Monjaro. A gente fala Monjaro, mas quem patenteou foi a farmacêutica Lilly. Então, os Monjaros que tem na farmácia brasileira é da Lilly. Ponto. Lipolés vamos dizer assim, é o tirzepatida do Paraguai. Se funciona ou não? Não vai ser eu que vou falar que sim. Por quê? Porque nós, como os médicos, pelo CRM brasileiro, a gente só pode utilizar medicamentos autorizados pela Anvisa. Então, como assim um tirzepatida que a gente compra e não é barato, a gente manda manipular aqui no Brasil, não é barato. Como que lá é 4 vezes mais barato? E a empresa que construiu e criou a tirzepatida do Monjaro gastou bilhões, né? Aí o Paraguai vai lá e vende por, sei lá, 4, 5 vezes mais barato. É absurdo a diferença. Assim, e por que tá tão banalizado? Você vai lá em Ponta Porã, entra no Paraguai, entra numa farmácia, igual você vai comprar um tipirona aqui, você pega na geladeira, igual você pega uma água, tira uma caneta lá do lipolés, 5mg, 7,5mg, paga R$500, vai para casa e tá achando que tá usando Monjaro. Não, você não está usando Monjaro. Sim. Como você vai afirmar, como eu como médico, vou afirmar que tem tirzepatida ali dentro? Se o paciente meu da clínica passa mal, acontece alguma coisa, eu posso pegar a ampola, eu vejo lá qual o lote que foi fabricada, entre em contato com a distribuidora do Brasil, tudo bonitinho, para ver, tá tendo isso, por que tá acontecendo aquilo? Ponto. Então, eu, como médico, é crime a gente prescrever algo que não seja autorizado pela Anvisa. Então, o paciente fala, doutor, eu tô usando lipolés. Fala, cara, eu não vou te atender. Sinto muito. Mas eu posso tentar, tipo assim, você passar mal ali, mas não é responsabilidade minha, não vai ser prescrição minha. Então, por conta e risco sua. Mas é difícil falar, porque tem gente, mas eu usei, minha mãe usou e emagreceu 20 quilos. Às vezes era semaglutida que tinha ali dentro. Passou muito mal, às vezes é traumatizante também. E eu vou além. Às vezes a pessoa compra o Monjaro da farmácia, consegue uma receita, compra, e também não dá certo, não resolve. Uma vez que é cumprido o protocolo do paciente. Então, cheguei lá no consultório, estou cumprindo o protocolo, estou no meio do meu tratamento, estou quase atingindo o peso que eu almejo. Como que eu sei a hora de parar? Como que é isso? Existem etapas nesse tratamento para daí eu fazer um desmame? Como que é? O paciente chega no consultório para tratar obesidade, sobrepeso e vamos emagrecê-lo. Existem 3 fases de emagrecimento que eu comumente trato dentro do consultório. Primeira fase, a gente vai perder peso. Então, a gente quer que o paciente perca peso mesmo. Segunda fase, tem a reconstrução muscular. Então, a gente vai reconstituir o músculo do paciente. E a terceira fase é a manutenção, a famosa manutenção. Então, se o paciente perde peso, mas não tem essa reconstrução muscular, reconstituição muscular, corporal, ele não vai conseguir fazer a manutenção de uma forma correta. Então, um cara que perde 15 quilos em 2 meses, e para do nada, ele vai engordar de novo tranquilamente. Então, nessa jornada, que a gente fala que é reconstrução muscular, corporal, ele tem que estar treinando bem, tem que estar comendo bem. Ganhando músculo, vai ser muito mais difícil ganhar peso novamente. Mas ele chegando no peso final, por exemplo, eu queria, sei lá, pesar 60 quilos. Ele vai precisar, nunca mais ele vai precisar tomar Monjaro? Ou tem uma manutenção? Depende caso a caso. Cada quilo que o paciente perde, aumenta em 100 calorias sua fome. Então, cada quilo o cara perde, aumenta 100 calorias sua fome. Então, o cara que perdeu 50 quilos, teoricamente... 5.000 calorias. 5.000 calorias, cara, aumentou sua fome. Sem Monjaro, esse cara não vai conseguir. Então, o cara perdeu 50 quilos, utilizando lá o Ozempic, Monjaro. Se eu tiro o Monjaro do cara, o cara vai comer essa mesa. Tudo de novo. O cara vai engordar de novo. Tem como esse cara ficar sem Monjaro? Não tem. Sim. Beleza. Mas não vai fazer mais tão efeito, porque a molécula do Monjaro já acostumou tanto no corpo do cara, mas é pra manter. O Monjaro não é pra todos? Tudo bem. Então, aí sim, a gente, igual você perguntou, a gente senta e vê outras alternativas, outros medicamentos, via oral, que seja, para tentar segurar esse cara, segurar a ansiedade, segurar a compulsão, as vias dopaminérgicas, esse cara vai usar um Venvance, vai usar uma bupropiona. Cada caso é cada caso. Então, tem paciente que vai usar pelo resto da vida, e tá tudo bem. Como um hipertenso, por exemplo. O objetivo é fazer esse cara perder o peso, e nesse período que ele perde peso, mudar o estilo de vida. Então ele tem, sei lá, 1 ano que ele vai perder os seus 50, 60 quilos, nesse período ele tem que mudar o estilo de vida.
ele tem que fazer acompanhamento nutricional, tem que fazer um acompanhamento psicológico. A gente sabe que a TCC é o que mais impacta para a obesidade. Tem que fazer uma atividade física e tem sim que continuar usando a medicação principal que fez ele perder peso, que é o Mounjaro. Então, a gente diminui a dose, a gente reduz a dose, mas esse cara, principalmente obeso grau 3, ele vai precisar continuar usando, porque senão é isso aí que o Bruno falou. Vai voltar a ganhar peso porque ele vai ter uma fome absurda quando tira. Então, a gente diminui a dose, faz uma manutenção com uma dose menor. E existe até uma teoria que fala assim, para cada quilo que você perdeu, no mínimo 1 mês usando Mounjaro depois. Então, se o cara perdeu 50 quilos, no mínimo, usando no mínimo 50 meses. Tá? E aí depois você pode fazer um teste, tirar o Mounjaro dele e ver se ele vai engordar de novo. Começou a engordar, infelizmente, vai ter que tomar muitas vezes pro resto da vida. O contrário também é verdade. Até chega pacientes magros, sobrepeso leve ali. Doutor, eu quero usar o Mounjaro, não consigo emagrecer. A gente tenta nas vias tradicionais, né? Não, tá comendo bem, tá treinando bem e tal, tá repondo vitamina, mineral. Mas tá tudo bem. Prefiro que use o Mounjaro dentro da clínica acompanhando o paciente. Porque ele quer perder, doutor, vou pra praia, projeto verão ali, quero perder 10 quilos. Tá tudo certo. E essa paciente provavelmente não vai precisar usar o resto da vida. Não usa 2 meses, 3, acabou, ué. É outro objetivo. É outro objetivo. Né? Cada caso é cada caso. É uma observação que a gente escuta bastante, né? Emagreceu porque tomou um medicamento. Aí sempre fica parecendo assim que desmerece o processo, né, do emagrecimento. Mas vocês acabaram de trazer aqui situações que são muito difíceis, que é o hábito de vida. Então, fazer uma atividade física, mudar a alimentação, né? Que tipo de comida você está comendo. Então, assim, eu acho que é um processo muito mais difícil do que se imagina. Tem um medicamento sendo repercutindo aí, retatrutida. Promete superar os antecessores dela? Como? A retatrutida, ela é uma medicação que está em fase 3 de estudo. Então, e o primeiro estudo que vai terminar vai ser agora em dezembro de 2025. Provavelmente ela já vai estar no mercado em 2026, no início. Ela é vamos dizer, uma forma muito mais inovadora de emagrecimento e avançada do que o Mounjaro. Porque o Ozempic, que foi a principal antes do Mounjaro, ela atuava em apenas um tipo de hormônio, que é GLP-1. O Mounjaro, quando ele veio, ele atua em 2 hormônios. Ele intensifica a ação de GLP-1 e de GIP. Já a retatrutida, ela intensifica a ação do GLP-1, do GIP e do glucagon. Então, só que é muito mais GIP do que glucagon e GLP-1. O GIP, ele ajuda muito a diminuir os efeitos colaterais. Então, ele ajuda a diminuir a náusea. E o glucagon, a gente fala que ele é insulinotrópico. Ele ajuda a aumentar a sua taxa metabólica basal. Então, é um medicamento muito inovador, que promete uma perda de peso de 24%, que se assemelha à cirurgia bariátrica, enquanto que o Mounjaro, o estudo que lançou o Mounjaro para a obesidade, ele lançou com uma promessa de perda de 20% em 72 semanas. E a retatrutida é 24% em 48 semanas. Então é um tempo muito mais curto, uma gestação praticamente. Então por isso ele é muito superior ao Mounjaro. Além disso, tem vários estudos em andamento, não só para obesidade e para diabetes. Estudos que falam de nefroproteção, de cardioproteção, de neuroproteção para demência, cognição, Alzheimer, Parkinson. Todos esses estudos, a partir de 2025, vão ser lançados. A empresa da retatrutida é a mesma do Mounjaro, é a Lilly. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a relação da perda de gordura e do ganho de massa muscular é fundamental para chegar nesse peso ideal? A musculação também o pessoal acha que uma ferramenta importante. Manter a massa magra durante o emagrecimento serve só para ficar bonito ou para ter um efeito estético legal. Mas quando, na verdade, a manutenção da massa magra, ela ajuda no processo de emagrecimento. Emagrecer é assim. Emagrecer é você gastar mais do que você ingerir. Quando você ingere através de alimentos, se você gasta mais energia, você está emagrecendo. Você gasta mais energia através de atividade física, musculação. E só de ficar parado, você também gasta energia. Então, isso é a sua taxa metabólica basal. É o seu gasto energético em repouso. Entendi. Então, quanto mais músculo você tem, mais você gasta, mais você emagrece. O músculo, ele tem um efeito 5 vezes maior do que a gordura na taxa metabólica basal. Isso quer dizer que se você perde 1 kg de músculo e compara com 1 kg de gordura, a sua taxa metabólica basal, quando você perde 1 kg de músculo, cai 5 vezes mais do que quando você perde 1 kg de gordura. E quando você cai a taxa metabólica basal, cai esse gasto energético e trava a perda de peso. Manter a massa magra durante o processo de emagrecimento não é estética. É emagrecer com facilidade. Se o cara perde muito músculo,
qualquer comidinha, qualquer caloria que ele ingere, ele engorda. Então, é nesse sentido. Né? Certamente eu falo para todos os pacientes meus. A musculação, na minha opinião, é o melhor exercício físico que você pode fazer para essa vida. Quem tem mais músculo vive mais. Isso é um fato. E igual você perguntou as fases do emagrecimento. Então, no começo, o paciente perde muito peso e perde músculo também. Tem muita água, muito glicogênio. Então, o cara perde 10 quilos em um mês. Ele vai fazer a bioimpedância. Doutor, eu perdi 5 quilos de músculo. Calma. A gente quer perder peso, mas vai chegar um ponto que, igual o Dr. Steph falou, trava o emagrecimento. E qual o jeito de emagrecer mais? Ganhando músculo. Infelizmente, tem que ter treino de força. Perdeu 25% de massa magra, perdeu demais. Então, assim, o ideal seria você perder peso perdendo até 25% de massa magra. Porque aí não vai impactar tanto na taxa metabólica basal. E engraçado é que o Ozempic, quando veio, né, ele perdia massa magra em mais ou menos, se usar isoladamente, sem acompanhamento, sem a terapia combinada, o Ozempic ele perde mais ou menos 40% de massa magra. Então, enquanto o Mounjaro, ele perde mais ou menos 20% só. Isso com a terapia combinada e acompanhamento. E a retatrutida também tem uma proposta de perder ali até 20% de massa muscular também. O Dr. Bruno estava falando com relação à pessoa tá perdendo peso usando o Mounjaro e se sentir fraco, porque, claro, tá comendo pouco, né? Porque ele ele aumenta a saciedade, é isso? Você percebeu que, eu não sei se os pacientes relataram isso aí pra você, mas que o Ozempic dá mais fraqueza que o Mounjaro? O que você Eu vejo dá mais colateral. Por que o Mounjaro dá menos colateral que o Ozempic? Como o Dr. Steph falou, o Mounjaro tem o GLP-1 e o GIP, que são peptídeos. Só que o Mounjaro tem mais afinidade à molécula GIP, então por isso dá menos efeito colateral. Mas respondendo essa pergunta, o paciente fica fraco por quê quando está usando o Mounjaro? Porque ele come pouco. Então a gente emagrece de duas formas, ou come menos ou gasta mais. Se o cara não treina, ele vai emagrecer porque ele come menos. Mas se o cara treina e come menos, vai emagrecer mais ainda, só que ele fica fraco.